Jeremias capítulo 18, a partir do versículo 1. A palavra do Senhor diz assim, queridos: a palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. Diga comigo: e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que ele fazia de barro, quebrou-se na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos olhos do oleiro o que fazer. Então veio a palavra do Senhor dizendo: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor: eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Diga assim: eu sou como vaso nas mãos de um Deus criador, inventor, abençoador. Aqui diz que nós somos este vaso, nós somos este barro nas mãos do oleiro. Amém, queridos? O povo de Israel sempre foi o povo do coração do nosso Deus. E como gente, como pessoas, como nós, foi um povo que obedecia, mas também desobedecia, um povo que acertava, mas também errava. E em todo tempo nós vemos Deus alinhando o coração do seu povo. E aqui nós vemos Deus levantar a vida do profeta Jeremias para um propósito que era falar ao povo de Israel, era dar direção ao povo de Israel, para que o povo de Israel no seu tempo pudesse ser alinhado ao centro da vontade de Deus, para que não viesse perecer, para que não viesse sofrer, mas para que viesse ser abençoado, guardado e sustentado pelo Senhor. E Deus levantou vários profetas, em vários tempos, períodos, gerações, para que o povo de Deus pudesse sempre estar avançando e olhando firmemente para o Senhor. Nessa manhã Deus está aqui. E o que o Senhor está fazendo? Ele está alinhando o nosso coração, Ele está alinhando os nossos olhos, as nossas motivações. O Senhor está alinhando tudo aquilo que nós precisamos na nossa vida, todas as áreas da nossa vida que são necessárias serem alinhadas, serem de fato agradáveis ao Senhor. E é por isso que Deus fala através da palavra. Eu tenho falado aqui que para o mundo a palavra de Deus ela não tem sentido, ela não tem valor, não tem entendimento. Ela é loucura, mas para nós ela é o poder de Deus para nos fazer a cada dia mais parecidos com Jesus. Não podemos abrir mão da palavra, do Evangelho, porque o Evangelho é vida, o Evangelho é transformação, o Evangelho é a boa notícia, de que ainda que eu não tenha nada, eu tenho tudo, eu tenho o melhor, porque eu tenho o Senhor. Amém? Quantos de nós aqui, queridos, na nossa caminhada, aquele momento em que você precisa ouvir a voz de Deus, mas não conseguimos. Aquele momento, naquele dia em que nós não apenas precisamos, mas nós queremos ouvir a voz de Deus, mas estamos no meio de tanta correria, no meio de tantas tarefas, estamos no meio de tantas coisas, queridos, mas nós temos aquele desejo de ouvir, porque precisamos e queremos ouvir a voz do Senhor. Aquele momento que você sabe que você tem talvez um irmão, um amigo, um parente mais próximo de você, talvez o seu discípulo, precisando de uma direção de Deus, de uma resposta. E nós precisamos então estar na busca da presença do Senhor, e termos convicção de que o Senhor está falando conosco, e que nós não estamos misturando as vozes, mas que nós estamos atentos, sensíveis à voz de Deus. A voz do Senhor, ela é poderosa. A voz do Senhor, ela quebra o cedro, a madeira mais forte que for,
O nosso Deus, a sua voz é como um trovão. E onde ela vem, querido, ela faz um grande estrago. Positivamente falando, ela traz mudanças. Ela traz algo sobrenatural sobre a vida do seu povo, sobre a igreja. A questão é onde nós ouvirmos a voz de Deus. A questão é que em meio a tantas correrias, precisando, querendo e necessitando muitas vezes trazer uma resposta para aqueles que nos procuram. E nós não podemos achar que a nossa palavra ou a nossa resposta de imediato é aquilo que a pessoa, que o irmão precisa, ou que mesmo nós precisamos. Nós vemos Davi, homem segundo o coração de Deus, um homem talentoso, um homem que agradava o coração de Deus, um homem que antes das suas batalhas, ele ia orar e ouvia exatamente aquilo que Deus dava como direção, o que fazer, qual, como. Mas nós vemos que um determinado dia, na correria, talvez da ansiedade, ele deixou de buscar ao Senhor. E a Bíblia relata que ele naquele dia não foi para a batalha. Naquele dia ele resolveu não buscar ao Senhor, mas resolveu ir para um terraço. E a Bíblia diz que por falta de conhecimento, por falta de ouvir a voz de Deus, por falta de conhecer as Escrituras, o povo perece. É assim ou não? Depois de tantas batalhas, um homem vitorioso, Davi se bate diante de um adultério. E como se não bastasse, após o adultério, ele manda matar o marido da mulher cujo ele adulterou. E Deus falando comigo, ele disse: sabe por quê? Porque às vezes as pessoas falam comigo, mas eles não estão de fato querendo ouvir o que eu quero falar. Eles não estão de fato buscando aquilo que eu quero para a vida deles. E vira aquela correria, e no meio de tanta confusão, acaba até esquecendo de falar comigo. Amados, não importa como você está, não importa quais são as suas queixas, o que importa é que você entenda nessa manhã que existe um lugar, existe um porto seguro, onde Deus quer te tirar de toda a correria, de toda preocupação, de toda ansiedade, para que Ele possa falar ao seu coração, ao meu coração, e nós estarmos ali prontos, discernindo e ouvindo a voz do nosso Senhor, para que nós não venhamos a perecer, para que nós não venhamos a cair nas armadilhas do inimigo. E aqui nós vemos Deus levantando o profeta Jeremias, para que possa vir falar com o seu povo. E eu imagino a situação ali, o texto relata para nós, que Deus chega para Jeremias e diz assim: ó, levante-se de onde você está. Em outras palavras, sai dessa loucura em que você se encontra, sai desse lugar de desconforto, de correria, sai desse lugar onde várias vozes você está ouvindo e está se confundindo. E aí o texto diz assim: levanta-te e desça à casa do oleiro, e lá farei ouvir as minhas palavras. Se você quer ouvir a voz de Deus para a tua vida e não ser confundido, não fique querendo ouvir Deus aonde há barulho, aonde há correrias, aonde tantas coisas estão falando, de frente à televisão, de frente à internet, no meio, querido, de uma perseguição, no meio de uma pressão, no meio de tanta confusão. Não é o lugar para se ouvir a voz de Deus. E aqui quando o Senhor fala: levanta-te e desce a casa do oleiro, Ele está dizendo: olha, sai de onde você está e vai para um lugar, e naquele lugar onde não há confusão, onde não há outras palavras, ou melhor, onde não há outras vozes, ali eu vou falar ao teu coração, ali eu vou revelar para você o que eu quero que você receba, para que você instrua o meu povo. Isso mexe muito conosco, ele precisa mexer, porque para que Deus possa te usar, para você dar direção para alguém, você tem que ouvir o que Deus quer para esta pessoa, não o que você quer, o que você acha. Queira ou não queira, nós damos destino aos irmãos, nós damos destino aos discípulos, nós damos destino. Qual é o destino?
Deus queria dar o destino correto para o seu povo. Sabe por que estamos aqui? Porque o nosso coração não é endurecido. Porque o nosso coração ele está atento à necessidade de ouvir a voz de Deus. E cada um de nós estamos aqui porque precisamos e queremos e desejamos ouvir a voz de Deus, para que a nossa vida de fato tenha sentido. Para ouvir a voz de Deus nós temos que parar, levantar e de fato ir para a casa do oleiro. É lá neste lugar que nós ouviremos a voz de Deus. Diga assim comigo: Deus tem a resposta. Diga: Deus, Ele é a resposta. Querido, nós podemos falhar e falhamos. As pessoas que andam ao nosso lado, querido, podem falhar também. Mas Deus jamais falhou. Deus jamais falhará a teu favor. Jamais falhará. O Senhor diz: levanta, desce à casa do oleiro. Aqui Deus ele está propondo uma mudança de lugar, uma mudança de postura, para que ali sim seja possível ouvirmos a sua voz, que ali seja possível nós entendermos o que Deus tem para nós e a partir de nós, para alguém, para a célula, para o discípulo, para a igreja, para a nossa cidade. E a palavra está ali, a palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: levanta-te, desce à casa do oleiro. Talvez fosse espantoso para o profeta, e talvez ele tenha falado: por que Deus não fala comigo onde eu estou? Por que Deus não pode falar comigo exatamente onde eu estou? E talvez são muitas coisas que nós também fazemos. Precisamos ouvir a Deus, queremos ouvir a Deus, mas nós não queremos buscar um lugar adequado para ouvir a voz do Senhor. E aí nós até questionamos: por que Deus não fala comigo no meio, o lugar onde eu estou? Porque se você quer receber algo do Senhor, algo que Deus tem para a tua vida, para dar destino para o seu lar, para a sua família, é necessário buscar esse lugar onde Deus vai se apresentar. Então o profeta, eu creio que falou: mas por que Deus não fala comigo onde eu estou? A questão é que Deus estaria levando o profeta para revelar alguns segredos, revelar algumas coisas no coração dele, para que ele pudesse trazer suprimento para o seu povo. Nessa manhã nós estamos diante do Senhor, e nesta manhã, neste lugar, a casa do oleiro, aonde Deus trabalha, aonde Deus molda vidas, aonde Deus tem curado, aonde Deus tem libertado, aonde Deus tem salvado. Este é o melhor lugar aonde nós devemos e precisamos estar para ouvir a voz de Deus. Casa do oleiro é nesta manhã onde nós estamos. Casa do oleiro, a célula onde você faz parte. É naquele lugar que o Senhor tem usado os irmãos, a liderança, para que libere sobre a tua vida também cura, também libertação, também uma palavra de resgate, uma palavra de esperança, porque na célula também é a casa do oleiro. O dia que você se reúne com o seu discipulador ou com sua discipuladora, aquele lugar onde você vai estar ali, não no meio da agitação, ali também se torna uma casa do oleiro, aonde Deus fala, onde Deus ministra, aonde Deus cura, aonde Deus dá direção, aonde Deus alegra o seu coração, através do discipulado. O Senhor quer dizer para nós algumas coisas tão simples, que não vai ser diante de uma TV, não vai ser diante de um shopping, diante de algum lugar, que Deus vai falar exatamente aquilo que nós precisamos ouvir de Deus. Primeiro para cuidar e alinhar o nosso coração, depois para que possamos ser bênção, instrumento para edificação na vida da igreja. Então o Senhor ele diz que tem um lugar reservado para mim e para você. Duas coisas que Deus queria mostrar para o profeta. Primeiro, ao chegar ali, ele nota algo, e o texto diz assim, no versículo 3, Jeremias desceu à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Quando Jeremias, ele vai até o lugar onde o Senhor mostrou para ele, a casa do oleiro, ali ele pôde ver, ele pôde observar o que estava acontecendo naquele lugar.
Deus deu isso para ele, Deus mostrou isso para ele. Aquele oleiro, amassador de barro, aquele artista, dando sentido, dando forma, dando alinhamento, dando o devido valor àquele barro, que por si só não tem valor algum. Mas Jeremias estava ali vendo e recebendo uma revelação de Deus. Aquele homem trabalhando, moldando, tocando no barro, dando sentido. Mais fino, mais grosso, mais alto, mais baixo, mais redondo, mais quadrado. E aí Deus começou a mostrar e falar ao coração de Jeremias. Quem é o oleiro? Quem era o oleiro que estava ali? O próprio Deus, dando sentido àquele barro, dando forma, dando vida, dando algo que aquele barro não tinha antes. Aquele barro inútil iria se tornar agora um vaso de honra, um vaso, querido, de valor. Mas o que ele viu, que durante aquele tempo em que o oleiro estava trabalhando e dando sentido ao barro, aquele vaso que ele estava edificando, aquele vaso que ele estava trabalhando, durante o processo de trabalho, aquele vaso ali não estava de acordo com a vontade do oleiro. E ali Deus mostra para Jeremias algo, que quando aquele vaso na mão do oleiro não estava de acordo com o que ele queria, ele quebrou, ele desfez e começou uma nova obra. Começou algo novo naquele barro, para dar um novo sentido, e trabalhando para que aquele vaso viesse ser de fato, ter a aparência que aquele artista queria. O que Deus está fazendo conosco, querido, o que Deus está fazendo em cada reunião conosco. E Deus queria ensinar esses valores para o profeta, para que o profeta pudesse alinhar o povo de Israel, que estava se perdendo, estava pecando contra Deus, desobedecendo. Então nós vemos aqui o oleiro trabalhando, tirando as impurezas daquele barro, tirando as influências do mundo daquele barro, aquelas partículas que não daria liga naquele vaso. Deus está aqui nessa manhã, mesmo sem falar nada, mesmo sem abrir a nossa boca. Deus, Ele está aqui. O oleiro está aqui, e Ele está trabalhando em cada um de nós como um vaso, cada um com a sua forma, e cada um com a sua deforma, cada um com a sua qualidade, e cada um também com a sua desqualidade, porque não somos perfeitos. Perfeitos é só o oleiro. Ele é o Criador, Ele é o Senhor, Ele é quem dá forma, não somos nós. Nem tudo é do meu jeito, nem tudo é do seu jeito. E aliás, no reino de Deus, nada pode ser do nosso jeito, tem que ser do jeito de Deus. Ele é o Senhor, Ele sabe o que é melhor para você. Deus sabe, querido, o que você precisa, Deus sabe a sua necessidade, e é por isso que o Senhor em todo o tempo está conosco, nos dando a direção, nos dando alinhamento. O versículo diz: olha a comunidade de Israel, será que eu não posso agir com vocês como fez o oleiro? Deus está se mostrando forte, Deus está se mostrando alguém, querido, que se importa em nos formar, em nos guardar, nos dar a devida forma, nos santificar pelo poder da sua palavra. Essa manhã é manhã de Santa Ceia. Muitas pessoas têm medo de vir à Santa Ceia, porque falharam. Mas eles esquecem, querido, que nós somos falhos, mas Deus é perfeito. Eles esquecem muitas vezes que nós vamos falhar, e é claro que vai desagradar o coração de Deus. Por quê? Porque o Espírito Santo que habita em mim e habita em você, quando nós falhamos, nós sentimos mal. Quando nós falhamos, nós sentimos que quebramos de fato uma aliança com o nosso Deus, por causa do pecado. Mas o que o Espírito Santo quer nos ensinar nesta manhã, que ainda que você tenha falhado, ainda que você tenha pecado, o Senhor está ao teu lado te ajudando. O Senhor tem uma palavra de conforto, o Senhor tem uma palavra de consolo, o Senhor tem uma palavra de conserto, o Senhor tem uma palavra de perdão sobre a tua vida. Aleluia. O nosso Deus, o oleiro,
mesmo com toda a sua força e poder, ele escolheu um objeto tão frágil, e um objeto cheio de limitações, que é um pedaço de barro. Deus olha para mim e para você, e Ele sabe que somos limitadíssimos, somos pequenos, mas é essa forma estranha, pequena, limitada, que Deus quer fazer algo sobrenatural, e nós precisamos apenas nos render diante dEle. Quando entregamos, querido, a nossa vida para Jesus, ouça isso. Quando você teve a sua experiência de se entregar ao Senhor Jesus, ali começou uma grande obra. Nós recebemos o Espírito Santo em nosso interior, e a partir dali nós passamos a refletir a presença do Senhor em nossas vidas. Quando nós tivemos um encontro com o Senhor, Ele começou um trabalho nesse barro. Ele começou a dar forma para você. Eu queria que você olhasse para o irmão que está ao seu lado. Olhe para a irmã que está ao seu lado. E diga assim: olha, você é obra, é criação do nosso Deus. Nós somos a noiva do Senhor, e que está sendo adornada, está sendo preparada para a volta de Jesus. Estamos sendo trabalhados pela mão do oleiro. Em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 7 diz: temos porém este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Deus quer dizer assim, querido, que Ele está fazendo algo em mim e você, nos moldando. Mas como vaso vazio, também não se tem valor algum. Mas quando este vaso ele é tomado pela presença de Deus, quando este vaso ele entende que está dentro dele algo muito poderoso, ele se torna algo de valor. Não pela sua estrutura, pelo seu desenho, pelo seu formato, mas por quem está dentro dele. Eu quero que você entenda, querido, somos barro na mão do oleiro, somos vasos feitos, manipulados pelo Senhor, mas dentro de nós não há um vazio, você está cheio da glória de Deus. Nós precisamos tomar posse disso, levantar a cabeça e falar: Senhor, eis-me aqui. Saber que todos nós passamos dificuldades, passamos problemas, mas o Senhor diz: sai do meio dessa correria e vai me procurar lá naquele lugar em secreto, porque ali eu vou falar com você, ali eu vou dar sentido para a tua vida. Amados, quantos problemas nas famílias, nos lares, divórcios, quantos problemas de relacionamento, de desobediência, quantos problemas que existem, e nós achamos que essa vida proposta de Deus para nós, não é. A vida proposta de Deus para você é que você seja cheio da presença dEle e viva essa vida abundante que Ele promete no Evangelho. Quem é o oleiro? O oleiro é Deus, é aquele que te aperta. Eu já disse aqui, a palavra do Senhor ela confronta, mas depois ela conforta, consola, te dá fortalecimento, te dá poder, te dá autoridade para viver uma vida segundo a vontade do Senhor. E quem é o vaso? Diga: sou eu. Quem é o barro? Diga: sou eu. Somos lapidados todos os dias pelo Senhor. E o Senhor diz que aquele que começou em nós essa boa obra, o oleiro, Ele está dia após dia nos moldando segundo a sua vontade. Por isso que você é lindo, você é linda. Dá uma olhada aí do lado, fala assim: coisa linda. Essa risada foi meio sarcástica. Hoje é dia de ceia, você pode pedir perdão já. O que Deus tem feito na sua vida, querido, se você não valoriza, eu vou te falar, é algo extraordinário. Se você não tem noção do que Deus está fazendo na sua vida, eu vou falar, Ele está fazendo uma obra grandiosa na tua vida. E se nós andarmos carnalmente,
Se nós andarmos e querer enxergar carnalmente, nós vamos ver apenas aquilo que é humano na nossa vida. O humano é você olhar apenas para um vaso, olhar o seu exterior. Mas quando você olha para um vaso, e nessa manhã, o que está ao seu lado, você olhar e saber o que tem dentro dele, o que tem dentro de você, é aquele que deve alegrar o seu coração. Aleluia. O que o Senhor quer falar conosco nesta manhã? Dá a mão por mão do seu lado, por favor, querido. Somos a família de Deus. Se uma mão quebrar, se uma mão soltar, significa que esse vaso, ele vai ser trabalhado novamente. Quando você falha, o vaso falha. Quando um de nós falhamos, são rachos nesse vaso. E o Senhor tem que começar a trabalhar novamente. Por isso a nossa dedicação, nosso esforço, é fazer como Deus falou para Jeremias: levanta, desce, vai à casa do oleiro, porque lá aonde há paz, lá aonde há verdade, lá onde algo sobrenatural acontece, é lá que aquilo que você precisa ouvir, você vai ouvir. É lá o que você precisa receber para viver uma vida abundante e abençoada, é lá que você vai receber. Sabia disso? Quando o salmista diz: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Sabe o que ele está dizendo? Como eu me alegro em estar na roda, aonde Deus me apalpa, aonde Deus me abençoa, aonde Deus está presente. E se Ele vê alguma falha em mim, Ele me perdoa, me revigora, me dá uma nova energia, me dá uma nova oportunidade de vida. Aleluia. Pode soltar a mão do irmão. Esquentou, né? Está vendo como que Deus é? Ele faz esquentar a gente rapidinho. O que o Senhor quer nos ensinar, querido? Que Ele quer trabalhar e está trabalhando em todas as áreas, na minha vida e na sua. Todas as áreas. E que nenhuma delas vai ficar sem a resposta de Deus. Não vai ficar. Não vai ficar. O tempo é dele, não é nosso. Mas você não vai jamais ficar sem a resposta de Deus. Primeiro que Ele é a resposta. E através dele você vai ver a mudança na sua vida. Primeiro, a casa do oleiro é o lugar onde se trabalha o barro. Se tem um lugar que Deus quer trabalhar com você, não que não trabalhe na sua casa. Eu quero aqui colocar também, só acrescentar algo, que a casa do oleiro, querido, pode ser aquele quartinho na sua casa, onde ninguém entra na hora que você está em secreto com o Senhor. Pode ser o banheiro ali na firma, onde está todo mundo trabalhando, as coisas acontecendo, mas você está ali com o Senhor. Tá bom? Só para você não falar: o pastor falou lá, só igreja, só célula, só discipulado. Não, é o lugar onde você separa para estar na presença do Senhor. Este é o lugar do trabalho do oleiro. Alguém se converteu dentro de banheiro aqui? Alguém se converteu dentro de banheiro de uma empresa? Quem já viu esse testemunho de pessoas que se convertem dentro de um banheiro de uma empresa? Por que será? Porque certamente Deus falou com esse amado, com essa amada: vá para o banheiro. Diga para o irmão: banheiro também é casa do oleiro. Só abre o vitrozinho, né, irmão? Jeremias diz: como o vaso que ele fazia de barro quebrou-se na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos olhos do oleiro fazer. Então a casa do oleiro é o lugar em que somos transformados.
é o lugar onde Deus nos faz ser parecidos com Jesus. É o lugar onde Ele aquieta o nosso coração. É o lugar onde você quer dar aquela resposta de bate-pronto. E Deus fala: segura essa palavra, que essa palavra não é para sair da tua boca. É aquele lugar em que tua mente quer voar para você pensar em outras coisas. Deus fala: não, eu quero que você tenha a mente de Cristo. Que a palavra que você tem lido, você tem meditado, que essa seja a ocupação da sua mente. É Deus ministrando ao nosso coração. A ordem dada pelo Senhor foi: levanta-te. Isaías 60, versículo 1 e 2 diz: levanta-te, resplandece, porque vem a tua luz e a glória do Senhor vai nascendo sobre você. Porque eis que as trevas cobriram a terra e a escuridão os povos, mas sobre ti o Senhor virá surgindo e a sua glória se verá sobre ti. O Senhor está dizendo: quando levantamos de onde estamos para ouvir a voz do Senhor, o Senhor está dizendo: olha, vai refletir a minha glória sobre a tua vida, porque você está saindo da correria, está saindo da confusão, está indo para o lugar secreto, está indo para o lugar seguro, está indo me buscar face a face. Deus mandou levantar e descer, e o profeta pronto para querer ouvir a voz do Senhor, a instrução do Senhor. E o descer significa se humilhar diante do Senhor, reconhecer que nada somos e que Deus, Ele sim, é tudo para mim e para você, e a estarmos atentos à voz do Espírito Santo. O descer é se humilhar e reconhecer que eu não sou, que eu não posso, que eu não tenho. E se alguma coisa eu tenho, se alguma coisa eu sou, se alguma coisa eu posso naquele que me fortalece. Diga assim: eu tenho a chave da minha vitória. Não está na mão do pastor, não está na mão do meu discipulador, não está na mão do meu líder de célula, mas a minha resposta está na voz do Senhor. Aleluia. Se você puder aplaudir mais alto, é para Ele. Aleluia. O mensageiro de Deus não é mais importante do que a mensagem de Deus. Mas não é qualquer mensageiro. O mensageiro é qualificado. Você é o mensageiro de Deus. Você é a mensageira de Deus, qualificado por Ele para anunciar as suas virtudes, daquele que te amou, te tirou das trevas, te resgatou para a sua maravilhosa luz. E é por isso que o Espírito Santo mora em mim e mora em você. E quando nós nos humilhamos diante do Senhor, nós reconhecemos que sem Ele não podemos absolutamente nada. João capítulo 15 diz isso: sem mim nada podeis fazer. Nada. O que aprendemos na casa do oleiro? Que somos barro e apenas barro, e barro que não tem valor. O que aprendemos na casa do Senhor, querido? Que se apenas estivermos aqui e Deus não estiver presente, nada acontece na nossa vida. Ou seja, o lugar onde devo estar, esse lugar que o Senhor quer que o profeta fosse buscar, e o Senhor quer que a gente vá buscar, é um lugar que a gente tenha convicção de que ali o Senhor vai estar nos aguardando. Deus está aberto para cada um de nós, queridos. Estamos sendo destinados para algo muito maior. Deus está nos santificando pelo poder da sua palavra. Deus está querendo dar um destino, fazer mudar a rota da nossa caminhada, quando muitas delas não dão sentido ou nos faz sermos perdedores e falhamos para com Deus. Na casa do oleiro o barro não tem querer. Na casa do oleiro, querido, quem tem valor é o oleiro, não é o barro.
O texto diz para nós ali, Jeremias ouvindo a voz do Senhor, e o Senhor falando com ele: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor: eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Deus está fazendo uma grande obra na nossa vida, e muitas vezes não é do nosso jeito, ou não entendemos o que Ele está fazendo, e muitas vezes nós queremos falar: Deus, não é assim, Deus é desse jeito, não é daquele jeito. Nós queremos muitas vezes manipular a vontade de Deus, e que se bobearmos fazemos isso sempre. Isaías 45, 9. A palavra do Senhor diz: ai daquele que contende com o seu Criador. Ouça isso. Ai daquele que contende com o seu Criador, daquele que não passa de um caco entre cacos no chão. Acaso o barro pode dizer ao oleiro: o que você está fazendo? Será que a obra que você faz pode dizer: ele não tem mãos? O Senhor está dizendo: olha, nós temos que nos dar por muito satisfeitos, e jamais bater de frente com Deus, jamais bater de frente com aquele que está trabalhando e fazendo de nós a sua vontade. Muitas vezes não é do meu jeito, mas é do jeito de Deus, é da forma que Deus trabalha, é que vai nos dar o formato dele, não é o nosso. Ele diz: olha, ai daqueles que bater de frente com o Senhor, ai daqueles que contender com o Criador. Uma vez feito algo, aquilo que foi feito, a criatura, ela não pode mais falar do Criador, ela já está pronta. E o Senhor faz do jeito e da forma que Ele bem entende fazer. Na casa do oleiro, o barro é a matéria-prima desse artista. O oleiro, o artista, ele é o único que consegue pegar o barro, que é insignificante, e transformar num objeto de admiração. Homem de Deus, mulher de Deus, é isso que Deus está te tornando a cada dia, mais parecido com Jesus Cristo Senhor, mais parecido com Jesus Cristo Senhor. Quando a nossa vida se parte, quando nós nos quebramos, quando nós pecamos, quando nós falhamos, é como o nosso coração estivesse sendo quebrado em pedaços, e no meio de tantas situações e circunstâncias, seja qual delas forem, quando o Senhor nos manda levantar e descer até a casa do oleiro, é porque Ele, o Senhor, o oleiro, Ele está querendo nos curar de algo, está querendo nos fazer algo diferente, está querendo, querido, nos moldar e fazermos santo como Ele é santo, fazermos digno como Ele é digno, fazer através de mim e de você resplandecer a glória do Criador através de nós. Quem passa lutas, dificuldades aqui, fora eu? Quem tem problemas? A palavra do Senhor, ela é fiel quando ela diz que no mundo tereis aflições, mas Ele continua dizendo: tenha bom, porque Ele venceu o mundo. Estamos diante daquele, querido, que Ele é verdadeiro e correto em tudo que fala e em tudo que faz. Nessa manhã o que o Senhor quer, querido, de algo muito simples para mim e para você, é que venhamos a reconhecer que se existe alguém que pode mudar a nossa vida, consertar a nossa vida, nos ajudar nos nossos problemas, nos ajudar nas nossas dificuldades, o nome dele é Jesus Cristo Senhor. E lembrar que Ele morreu na cruz por mim e por você, e que tudo que nós precisamos para viver, tudo que nós precisamos para andar em vitória, tudo que nós precisamos é reconhecer essa obra redentora na cruz do Calvário. Aleluia.
Eu não sei quais são os problemas que você tem enfrentado, quais são os problemas que você tem passado, quais são as lutas que você tem passado. O que eu sei é que nesta manhã o oleiro está aqui. Se ele tiver que quebrar, querido, se renda à presença do Senhor. Como anda o seu coração? Triste, amargurado, tendencioso, motivação errada, algo que você sabe que não está bem dentro de você. Nessa manhã Ele está aqui e Ele nos convida a descer, primeiro levantar e descer até a casa do oleiro, e ali você ver e ouvir quantas coisas Deus tem feito e está fazendo. Eu queria que você baixasse a sua cabeça, fechasse os seus olhos. Eu queria que você falasse com o Senhor nessa manhã. Bem baixinho, se for colocar esse CD, deixa bem baixinho do jeito que está. Nós estamos na casa do oleiro, convidados pelo Senhor, a fim de que Ele venha ministrar no seu coração, a fim de que Ele venha dar destino para a sua vida, para que nessa manhã, neste domingo, algo da parte do Senhor venha ser liberado sobre a sua vida. Estamos no lugar certo, estamos na hora certa, diante da pessoa certa. O Senhor está aqui. O Senhor diz: clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que ainda não conheces. Eu não sei como está o seu casamento, querido, eu não sei como estão as suas finanças, eu não sei como está o seu emocional, os seus sentimentos, eu não sei se existe alguma área na tua vida que você tem pecado contra Deus e você não consegue vencer, essa área, e você anda em derrota. Nesta manhã o oleiro está aqui, querido, e o oleiro te convida a descer, a se humilhar, a abrir o seu coração e reconhecer que só Ele pode dar a forma correta para você. Seus sentimentos estão amargurados, Ele quer tirar essa amargura do seu coração. Não consegue perdoar, o Senhor quer tirar a falta de perdão do seu coração. Você está machucado com palavras, o Senhor quer te curar nesta manhã. A sua família está passando uma fase difícil, o Senhor quer te visitar e trazer cura sobre a sua casa. Qual é a área? Deus levou o profeta para que o profeta pudesse ver e jamais também pudesse pensar em reclamar, porque Deus o levou a um lugar onde Deus estava trabalhando, onde Deus estava trazendo vida, onde Deus estava dando forma àquele barro. E o Senhor está aqui nesta manhã. O Senhor quer dar forma para você, querido. Mas se houver alguma racha, se houver alguma coisa na sua vida, querido, que não agrada a Deus, saiba disso. Ele está aqui, Ele vai mudar, se você assim permitir. O texto diz: como o vaso que ele fazia de barro quebrou-se na mão do oleiro, mas ele não desistiu, ele não jogou fora, ele não disse que era imprestável, não. O texto diz: olha, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos olhos do oleiro. Não importa como você entrou aqui, importa como é que você vai sair daqui nesta manhã. Não me importa o que as pessoas falam de você, não importa o que você pensa a respeito da sua reputação, importa o que Deus fala a teu respeito. O que importa é que Deus aprova teus pensamentos, Deus aprova teus sentimentos, que Deus aprove, querido, os seus pensamentos, que Deus aprove as suas atitudes, as ações que você tem feito e vai fazer.